Apresentar a Segunda Guerra Mundial como trabalho de história. Primeiramente tem que se falar sobre as principais causas precedentes. E primeiramente falar sobre a ascensão fascista na Europa, que foi diretamente influente no surgimento de tal conflito. Para compreender se o fascismo é necessário observar sua origem e principais influências que oriundam o século XIX. Durante a Segunda Revolução Industrial, período de grandes transformações filosóficas, econômicas, tecnológicas e sociais, que para alguns pensadores, o racionalismo que tinha ligação direta com tal revolução, corrompia as tradições de um povo, já que tal movimento tinha um caráter iluminista, ou seja, individualista, que deveria ser combatido pelo coletivismo para combater tais crises na época. Já o indivíduo não seria autossuficiente para combatê-las sozinho. Assim, a ideia coletivista teria um caráter nacionalista sustentado no culto de símbolos nacionais, na romantização do passado, além da epopeia heróica de um povo específico. Sentimentalismo, darwinismo e racionalismo foram os principais expoentes para o fascismo no século XX. O darwinismo social acreditava que havia algumas raças que seriam superiores a outras e que as raças superiores deviam se sobrepor às raças inferiores. Já o racionalismo acreditava na ideia de raças e que tais raças deveriam dominar as inferiores. É muito parecido com a ideia do darwinismo social. E o sentimentalismo é aquela ideia do nacionalismo que vem priorizar os valores nacionais, os símbolos e os heróis desse povo. Agora vamos falar da Europa pós-Grande Guerra. Essa guerra foi a Primeira Guerra Mundial. A destruição de centros industriais em Boa, onde os combates se desenvolveram, haviam cidades e que muitas vezes haviam civis. E tais cidades foram destruídas, deixando muitos habitantes sem moradia. Após isso, ocorreu o endividamento econômico para reconstruir tais cidades, para reconstruir a infraestrutura das cidades e também para pagar os custos da guerra. Houve a Revolução Russa em 1917, na qual foi uma revolução de caráter socialista e que teve grande influência depois na Europa. Na guerra também, já que eram usados muitos produtos químicos, afetou o solo e a água na época, deixando muitos povos famintos e com endividamento econômico, já que eles tinham que importar de outros países. E aí veio o Tratado de Versalhes, que foi um dos principais expoentes para a ascensão do nazifascismo na Alemanha. Agora vamos falar o nazifascismo na Alemanha e as suas origens. E agora tem que falar de Adolf Hitler, que foi o líder de tal movimento. Ele atuou na Primeira Guerra Mundial como mensageiro. Ele pegava as ordens de comandantes e trazia para os soldados para que eles se direcionassem ao foco da mensagem. Após a guerra, ele não queria sair do exército e teve um cargo de informante, pois nessa época estava havendo várias conspirações que eram consideradas subversivas, como o comunismo, anarquismo, e ele denunciava seus companheiros que tinham essas 10 ideias subversivas. Após isso, nessa fase de informante, ele foi para uma cervejaria que se chamava Burger Braunkeller, que havia um comício de um partido que tinha ideias que Hitler tinha bastante aproximação. Após ele discursar e os membros desse partido observarem as suas ideias e gostarem muito de seus discursos, eles acabaram adotando Hitler como o líder do partido. E é aí que surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Após isso, a Alemanha não conseguia pagar
os custos de guerra pelo Tratado de Versalhes. Então, a França ela tinha ocupado o Ruhr para suprir tal endividamento alemão. Muitos trabalhadores ficaram desempregados e algumas famílias tiveram que abandonar a cidade. E nessa região havia uma grande riqueza mineral, o que deixa mineral principalmente de carvão, e deixou muitas famílias, já que a Alemanha não conseguia mais produzir esse carvão mineral, muitas famílias acabaram passando frio porque não conseguiam se aquecer. Então, o Hitler, com insatisfação social, ele reuniu todos os seus soldados, principalmente da SA e seus apoiantes, para tentar dar um golpe de Estado. Só que ele foi impedido pela polícia e foi preso. E acabou sendo julgado e era para ele até ser morto. Só que já que seus discursos eram muito convincentes, ele acabou sendo reduzidamente punido e acabou sendo apenas preso por alguns meses. Na prisão, antes que ele tinha ganhado uma máquina de escrever de seus companheiros, e ele começou a escrever o Mein Kampf, que começou a ser vendido, só que não teve muitas vendas, já que o povo achou as ideias dele muito subversivas e extremista. Após isso foi a crise de 29, e aí o povo alemão se afundou na miséria, já que o país já estava endividado, e ainda com a crise a inflação foi lá para cima e muitos acabaram não conseguindo comer comprar produtos de higiene básica, e aí criou mais insatisfação social, além da ocupação do Ruhr. E aí ele foi cada vez mais crescendo na Alemanha, já que o povo tinha um revanchismo da França e do Tratado de Versalhes, que tinham acabado provocando tal situação de desespero. E aí o presidente atual da época era o Hindenburg. E aí Hitler foi atrás, buscou alguma aprovação de Hindenburg, só que ele não conseguiu. Alguns meses persuadindo Hindenburg, antes de sua morte, o concedeu chanceler, ele acabou depois se tornando presidente da Alemanha. Isso foi democraticamente, só que ele quase ia perdendo pelo Partido Comunista. Após isso, ele eliminou todos os conspirantes que ele considerava traidores, como os comunistas, como membros do partido que eram mais antigos, como o líder da SA, que ele também eliminou. E agora eu vou falar sobre a reestruturação do exército alemão. Primeiro ocorreu a formação da SS, que era uma força especificamente de proteção ao partido nazista, juntamente da SA. Só que a SA, ela tinha, como eu já citei, ela tinha o líder delas conspirava um pouco, era considerado conspirador do partido. E aí ele foi eliminado, e aí a SS se tornou oficialmente a SS. Ela foi extinta. A SA, isso no caso. E aí, após a criação da SS, surgiu a Leibstand de Adolf Hitler, que era especificamente para a proteção do partido, dos discursos dele,
E aí surgiu depois o Waffen-SS, que era SS armado, que era um grupo muito mais extremista e que seguia cegamente as ordens do partido. E a SS Totenkopf, que ela era a ponta do chicote do terror nazista na Europa, já que ela que caçava os membros considerados inferiores e indesejáveis para o partido, que eram os ciganos, os judeus, e eles acabaram sofrendo com o Holocausto. E aí, na ascensão do partido, ele rasgou o Tratado de Versalhes em 1934, já que ele não podia conceder seus planos com esse tratado, como a reestruturação do exército alemão. Ele não precisava mais pagar dívidas. Após o Tratado de Versalhes, como eu já falei, houve a reestruturação do exército alemão. Começaram a se construir aviões, tanques, navios. E aí a Reichswehr, ela se tornou, que era o exército formado por 100.000 homens do Tratado de Versalhes. Na Alemanha, quando ela tinha assinado, ela podia ter esse exército de guarda, apenas para invasões estrangeiras. E aí era um grupo muito bem armado, e o Hitler tornou eles o exército oficial da Alemanha, que era a Wehrmacht. Ele reergueu a Luftwaffe, que se tornou uma das melhores forças aéreas da Segunda Guerra, e a Kriegsmarine, que era a força marítima da Alemanha. Agora eu vou falar dos antecedentes da guerra, que vieram principalmente de ocupações que vieram de ocupações do eixo em si, que foi a ocupação da Renânia, que era uma região que fazia fronteira com a França, que era desmilitarizada. Hitler ocupou aquela região com as suas forças armadas. Em 1938 teve a anexação da Austrália, já que na concepção fascista era necessário reunir todo o povo que era considerado único, porque a Áustria fala alemão também, e a Tchecoslováquia, que também fala o mesmo idioma e tem alguns valores parecidos. A Itália, o Mussolini tinha uma concepção de trazer, de reestruturar o exército, as conquistas de Roma. E aí ele dominou tanto a Etiópia quanto a Albânia, que faziam parte desse antigo império. Aí o Japão, ele invadiu a Manchúria, que é na China, e outros territórios chineses. O Japão, ele não tinha tal ideia fascista, ele tinha apenas uma ideia de espaço vital, que era invadir territórios que, na concepção do espaço vital, era essencial para o desenvolvimento de um povo. Primeiramente, eu vou citar o início da guerra, que foi a invasão da Polônia, que eu não vou falar agora, vou deixar um vídeo rodar para eu citar. Teve a Batalha da França, que foi uma das maiores conquistas militares já feitas na história, que a Alemanha conseguiu vencer da França em poucos meses e com uma força militar menos adequada para o conflito. Os tanques eram inferiores, o número de soldados combatentes da Alemanha eram inferiores à França. Apenas na parte aérea a Alemanha era superior. E eles utilizaram muito frequentemente a Blitzkrieg para conseguir vencer da França. Além de que a França ainda tinha uma concepção que os alemães iriam usar uma estratégia da Primeira Guerra Mundial, o que não usaram, e acabaram vencendo o conflito, invadindo a França pela região das Ardennes e acabando pegando os franceses de surpresa.
Após isso, Mussolini se aliou oficialmente com a Alemanha nazista e começou a invadir outros territórios da África. E começou a ter sucessivas derrotas nessa região, e aí Hitler, observando tal situação, criou a Afrika Korps para ajudá-lo, que era uma força exclusivamente voltada para a região africana, principalmente da África do Norte, que tinha a ideia de conquistar alguns territórios também e trazer mais recursos para a Alemanha nazista, que foram derrotados também, mas mesmo assim eles tiveram grandes vitórias com o general que era o Erwin Rommel. Em 1940 houve a Operação 1941 houve a Operação Barbarossa, que era a invasão por parte da Alemanha da União Soviética, onde ele queria concretizar o sonho, onde ele queria concretizar seu sonho, isso o Hitler, que era invadir a União Soviética e conseguir vastos territórios, principalmente o campo de Cáucaso. E aí ele, sem declarar guerra, ele invadiu a União Soviética às 5 da manhã, se eu não me engano, e teve frequentes vitórias até a Batalha de Stalingrado, que foi a maior batalha daquele conflito. Que só nesse conflito morreram 10 milhões de pessoas, que foi um número maior do que na própria Primeira Guerra Mundial. E foi a primeira derrota alemã, que quase ia vencer na batalha, com 95% do território conquistado, isso em Stalingrado, mas o Exército Vermelho conseguiu fazer um movimento de pinça que cercou todo o exército, o 6º Exército Alemão, que estava na região, e eles acabaram prensando o 6º Exército Alemão em um movimento de pinça e vencendo a batalha. Após isso, formou-se uma região de certo valor estratégico, que era Kursk, onde foi a maior batalha de tanques de toda a guerra, onde estreou os primeiros Tigers e os Panthers. O exército alemão ele tentou fazer a Blitzkrieg, só que o Exército Vermelho já tinha fortificado tanta região que eles não conseguiram penetrar tanto nas linhas soviéticas. E após isso, Hitler estava temendo uma invasão na Sicília, por parte das forças aliadas, que combatiam no Ocidente. E aí ele retirou todas as forças que combatiam na região, que era em Kursk, e acabaram perdendo o conflito. Após isso, na parte oriental, eles tiveram sucessivas derrotas e acabaram perdendo a guerra em Berlim por parte do Exército Vermelho. Mas antes disso teve o dia D, a batalha que foi quando os aliados abriram a segunda frente na parte ocidental. Foi que eu não vou citar porque eu vou rodar. Não vou rodar vídeo não, cara. O nome que foi na Batalha da Normandia. Os alemães eles não esperavam que o ataque seria na região, eles esperavam que o ataque seria em outra praia, que estava mais próxima da Inglaterra, só que era óbvio demais e os aliados não decidiram fazer esse ataque na Normandia, onde tinha menos fortificações alemãs e eles conseguiram, através de muita luta, penetrar nas linhas alemãs. Após isso, teve a última ofensiva da Alemanha nazista, que foi a Batalha das Ardenas, que foi um movimento praticamente suicida do exército alemão. Eles tinham o intuito de cercar e dividir 3 exércitos aliados, isso sendo os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá. Só que eles tiveram algumas vitórias, já que o ataque foi surpresa e eles usaram
a sua melhor força militar, que era o AWSS, que eram combatentes muito bem treinados, só que eles não conseguiram alcançar tal objetivo. E acabaram gastando inúmeros recursos que fragilizaram muito o exército alemão no esforço defensivo, que naquela época era para eles terem feito isso, né, no caso. E aí a última batalha na Europa, que foi a Batalha de Berlim, que foi onde o exército alemão já estava em ruínas e cada vez mais suprimido pelos aliados, tanto na frente ocidental como na oriental. E quem chegou primeiro foram os soviéticos, acabando assim um conflito que acabou em abril de 1945, 28, se eu não me engano, com a rendição incondicional do exército alemão. Agora eu vou rodar um vídeo da invasão da Polônia e citar alguns porém sobre ele. A Alemanha nesse conflito não combateu sozinha. Na invasão da Polônia ela teve a ajuda da União, não ajuda, ela teve a participação da União Soviética na frente oriental. Os alemães primeiramente tiveram muitas complicações no início da invasão da Polônia. Mas quando eles assinaram um tratado com a União Soviética que queria alguns territórios na Polônia, eles conseguiram abrir duas frentes e acabaram liquidando o exército polonês, que não entendia o que estava acontecendo e ficou desordenado. Aqui eu vou apresentar um pouco da Afrika Korps e a divisão fantasma do Erwin Rommel. Teve alguns que teve vitória, só que acabou sendo derrotado no final. Agora venho apresentar um pouco da Batalha de Stalingrado, que foi um dos conflitos mais mortíferos da história humana. E agora vem a pressa da última ofensiva alemã, que gerou vários conflitos na região das Ardennes, na Bélgica. É baseado em um jogo, isso aí que eu joguei já.
Essa parte ficou com a minha companheira de equipe, a Ana Rita. Então, não citarei tal parte, pois já está feito em outro vídeo. Agora eu vou falar sobre algumas curiosidades. Tipo, o primeiro fuzil de assalto foi feito pela Alemanha nazista, foi denominado e feito pela Alemanha nazista. Foi o Hitler que nomeou. Essa arma aqui na imagem é o primeiro fuzil de assalto da história. Foi ela que influenciou a AK-47, que foi o mais mortífero da história. A medalha de Malta e os aniversários de Hitler. A medalha de Malta ele conseguiu na Primeira Guerra Mundial por heroísmo. E todos os discursos que ele ia, todo o comício que ele fazia, ele levava essa medalha com ele. E os aniversários dele, ele colocava sempre a foto da mãe dele, que era a pessoa que ele realmente amava no mundo. Teve outra curiosidade, só que essa é meio bobinha, que já no final da guerra o Stalin tinha encomendado um bombardeio a Berlim em comemoração ao aniversário do Hitler. Em Stalingrado ela era uma cidade industrial, mas ela não tinha muitos intenções estratégicas. Era principalmente por causa do nome, Stalingrado. Tinha Stalin e Hitler se incomodavam muito com a cidade e ele queria destruir pelo nome. E o suicídio de Hitler, que é um mistério até hoje em dia, se ele sobreviveu ou não, mas muito provavelmente ele tenha realmente se matado e tenha ordenado a queima de seu corpo. Isso perto do bunker dele. Agora eu venho citar um pouco da Guerra do Pacífico, que era quando o Japão ele tinha adotado um pensamento. Ele deixou de ser um país feudal e começou a se tornar um país com pensamento mais imperialista. E após a Era Meiji, ele começou a ter várias conquistas territoriais, principalmente na China. E havia muitas bases americanas lá que os incomodavam bastante. E essas bases americanas, elas ofereciam proteção a alguns países que estavam suscetíveis a ataques japoneses. Com esse incômodo, houve a primeira ofensiva contra os Estados Unidos, que foi sem prévio aviso de ataque e sem uma declaração informal de guerra, que foi a Batalha de Pearl Harbor, que eu já vou citar um pouco. E houve a Batalha de Midway, que foi a batalha que resultou na derrota do japonês e praticamente concretizou a derrota deles, já que eles perderam seus dois principais porta-aviões, que estavam carregados de aviões, zero, e que tinham grande influência no Pacífico. E com essa perda eles perderam grande parte da marinha japonesa, e que ficou suscetível aos americanos. Eles até tinham grandes navios como o Yamato, mas não era o suficiente para a grande frota marítima dos Estados Unidos. E aí houve depois bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, que foi principalmente para acabar a guerra, mas isso os Estados Unidos bombardeou o Japão. E foi para acabar a guerra e para mostrar o poder bélico que os Estados Unidos tinham ao mundo. E também para dar receio aos seus futuros inimigos na Guerra Fria, que era principalmente a União Soviética, para não gerar conflitos, e já que o Exército Vermelho era muito maior e podia a qualquer momento invadir a OTAN.
Agora eu vou colocar um trecho de um filme com uma música por trás que é do System of a Down, que faz referência a tal ataque. Continuando, como já citado, foi uma invasão inesperada da base estadunidense na ilha de Pearl Harbor por parte dos japoneses, que tinham a intenção de acabar com um pouco da frota estadunidense que havia na região, e assim expandindo um pouco seu território. E foi essa batalha que gerou um sentimento de ódio por parte da população americana, que logo após a batalha declarou formalmente guerra ao Japão e começou a desenvolver ainda mais a sua indústria bélica, o que tornou os Estados Unidos uma potência pós-guerra.